Olá, meus amigos! Muito obrigado por vocês terem inscrito no canal, dado like, muitíssimo obrigado. Meus queridos, como eu vou falar hoje de um animal que não é doméstico, eu quero contar para vocês como é que começou isso. Vocês sabiam que o gato é o único animal no mundo que foi ele auto que se domesticou? Ele não foi os homens que domesticaram os gatos, não foi assim. Os gatos, há 5.000 anos atrás, os egípcios morriam de medo de gato e de piolho. Quando eles viam algum gato na fazenda, eles achavam que aquilo era um sinal de maldição, então eles nem se aproximavam de gato, gato era um animal selvagem, eles morriam de medo. Mas nessa mesma época, há 5.000 anos atrás, os gatos observaram que lá em Marrocos, os pescadores, quando chegavam do alto mar, que limpavam aqueles peixes, eram centenas e centenas de pescadores na beira-mar, limpando aqueles peixes, sobrava muita coisa para se comer e fácil. Então os gatos selvagens começaram a chegar perto desses pescadores e começar a comer aqueles restos de peixe que os pescadores limpavam. E aquilo foi atraindo mais gato, e com o tempo, com pouco tempo, aqueles gatos, eles estavam assim acostumando a presença daqueles pescadores, que aqueles gatos perceberam que os pescadores não eram pessoas ruins, os pescadores também observou que eles queriam só alimentar, e de repente, aqueles marroquinos começaram a levar gatos para casa. Chegando em casa, quando eles observaram que aqueles gatos pegavam rato, aquilo espalhou. Eles começaram a falar, esse gato é bom ter em casa porque eles pegam rato. E era muito importante isso para eles na época, que rato sempre incomodou muito. Então, quando eles espalharam que os gatos pegavam rato, todo mundo queria ter gato em casa. Então, aqueles gatos que iam na beira-mar para ficar comendo peixe que sobrava dos pescadores, agora os marroquinos começaram a pegá-los e levaram para casa, porque eles viram que eles tinham utilidade. Então, o gato é um bicho que ele auto se domesticou. Todos os outros animais domésticos não foi assim. O ser humano pegou eles filhotes no mato, levou para casa, cuidou e eles se domesticaram. E a nossa história é baseada sobre isso. Eu vou contar uma história sobre um homem que ele achou uma raposinha, um filhote de raposa no mato e levou para casa. Esse homem cuidou daquele filhote, aquele filhote foi crescendo, e eles foram ficando muito amigo, e aquela raposa ficou adulta, e amava aquele homem também amava aquela raposa, e foi uma amizade muito boa. Só que aquele homem, a esposa dele estava grávida, e ganhou um menino. Quando passou 6 meses que a esposa daquele homem tinha ganhado um nenenzinho, a esposa adoeceu e morreu. Aí ficou na casa esse homem, essa raposa que agora já era adulta, e esse nenenzinho. E ele saía para trabalhar, deixava aquele nenenzinho lá, deixava aquela raposa fazendo o serviço de um cachorro, vigiando a casa. E ele trabalhava 2 horas, vinha, cuidava daquele nenenzinho. Mas tinha vizinhos que começou a falar com ele, falou, você está correndo um grande risco, seu Antônio. Só tem uma raposa em casa. E raposa não é animal doméstico. Raposa é um animal selvagem. E o senhor sai e deixa essa raposa junto com esse nenenzinho. Isso não pode. Isso é perigoso. E sempre o vizinho estava dando conselho para ele que aquilo era uma situação perigosa. Mas ele viu crescer aquela raposa e ele sentia o amor dela para com ele e ele amava aquela raposa. Então ele não via perigo nenhum. Mas sempre tinha alguém alertando ele. Um certo dia, ele foi convidado para cortar uma lenha lá, e ele geralmente saía assim por máximo 2 horas e voltava. Porque deixava o nenenzinho, tratava do nenenzinho, deixava lá aquela raposa tomando conta. E um certo dia, quando ele chegou, ele foi recebido pelaquela raposa com a boca cheia de sangue. E ela recebeu ele com maior alegria, com a boca cheia de sangue. O que veio na mente daquele homem? O que veio na mente de São Antônio? Que aqueles conselhos que aquele homem tinha dado,
que a raposa era um animal selvagem, ela não era um animal doméstico, que ela poderia prejudicar o seu neném, o seu filho, aqueles conselhos, tudo que ele ouviu dos vizinhos veio na mente dele. E ele, sem pensar, sem titubear, pegou aquele machado e acertou na cabeça daquela raposa e a matou. Quando ele matou aquela raposa, ele foi até o quarto, porque o seu nenenzinho ficava dentro de um balainho amarrado perto da sua cama. Quando ele olhou o balainho estava vazio, mas quando ele olhou para baixo, o seu nenenzinho estava no chão, mas tinha uma jiboia toda ensanguentada e morta do lado do seu nenenzinho. Uma jiboia que tinha mais de 6 metros de comprimento e mais de 25 centímetros de diâmetro. Quando aquele homem olhou aquela cobra morta, o seu nenenzinho intacto no chão, que tinha deixado o seu nenenzinho dentro do balaio, aí ele pensou, a raposa não prejudicou meu filho, ela salvou meu filho dessa jiboia. E o que eu fiz? Eu a matei. Amados, todo homem, todo jovem, toda criança tem que escutar conselho. Mas é muito importante discernir tais conselhos. Nós temos que pensar que um conselho pode estar certo, pode nos ajudar e pode nos atrapalhar. Quantos noivados, quantos casamentos, quantos namoros foi desfeito por causa de maus conselhos e a pessoa não teve discernimento? Uma pessoa por inveja, uma pessoa que gostava de alguém, chega perto da pessoa e fala, ó, o fulano de tal fez isso, fez aquilo outro, e era mentira. Aí você rompe um relacionamento, você termina um casamento, você termina um noivado, por causa do conselho maldoso e mentiroso. Sabe o que nós temos que fazer? Procurar discernir e procurar pensar antes de agir. Aquele homem, quando enterrou aquela raposa e colocou o seu machado dentro daquele buraco, ele colocou a mão no coração e falou, oh Deus, me perdoa, porque eu cometi um grande engano. Amados, todos nós nos enganamos, todos nós cometemos erros. Mas é muito importante você procurar discernir o conselho. É um conselho que vem do bem? É um conselho para o nosso bem? Ou é um conselho que pode nos prejudicar lá na frente? É muito importante. Então essa história é a história do lenhador e a raposa. Uma raposa que matou uma jiboia para salvar o nenenzinho. E por causa disso, essa raposa foi morta. Essa raposa foi morta. Às vezes, você pode até morrer para salvar alguém de uma certa situação. Mas presta atenção, preste muita atenção. Vamos pensar primeiro antes de agir, para que não cometemos erro. Hoje existem pessoas presas, condenadas, que se arrependem por ter cometido tal crime. Sabe por quê? Porque depois que ele cometeu o crime, ele descobriu que não era a pessoa que ele ia matar. Que ele matou uma pessoa por engano. Que ele matou uma pessoa porque parecia. Mas aí já é tarde. Aí já é tarde. Já cometeu o crime, não era a pessoa. Isso tem muitas pessoas na prisão assim. Vamos pensar antes de agir. Obrigado.